Gálatas capítulo 6. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versos 7 e 8. Amém? Vamos ler então Gálatas capítulo 6, versos 7 e 8, diz o seguinte: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Amém? Deus, eu glorifico o teu nome, Pai, tu és santo, tu és poderoso. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Que o teu Espírito Santo, Deus, seja nos alcançando nessa noite, ó Pai. Dando, Deus, compreensão e entendimento da tua vontade, da tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Tudo bem, né? Um texto bastante conhecido, os sermões já, muitos, né, pregaram sobre esse texto. A lei da colheita ou da semeadura, como vocês, né? Já tem uns que gostam de falar que é da colheita, outros falam que é da semeadura, tanto faz, né? Mas o que é certo é o que você colhe, o que você planta, né? Isso aí é muito claro. Acho que a maioria de vocês já deve ter ouvido esse ditado, essa frase, né? Que até está na Bíblia, né? Aquilo que você plantar é o que você vai colher. E Paulo deixa bem claro isso, né? Ele afirma neste texto um dos princípios, né, muito sérios, né? Aliás, os princípios bíblicos todos são, né, daqueles bastante fortes mesmo para nós, que é este princípio da semeadura ou o princípio da colheita, né? Que não tem para onde você fugir, né? É para onde você ir de outra forma que é essa. Um dia você vai colher o que você está plantando. Ou hoje você já está colhendo o que você plantou lá atrás. E não tem jeito. Alguns vão falar que é a lei do retorno, né? Mas isso aí não gosto muito, porque o bíblico é isso. Nós colhemos o que nós plantamos. E tem muitas pessoas que acham que vai ser diferente, mas não é, né? Às vezes nós usamos, né, esse termo da semeadura, da colheita, mas a verdade é essa. Eu gosto muito mais dessa frase. Talvez vai falar, pastor, mas teve um dia que você falou aí na frente que não gosta dessas frases prontas, né? Não sou muito fã, mas essa talvez seja uma frase pronta que eu gosto muito. Você vai colher o que você plantar. Então a lei da colheita, ela é tanto natural, física, né? Para quem já plantou alguma coisa. O João outro dia plantou uns grãozinhos de feijão, tá tudo grandinho assim. Se vai dar algum feijão algum dia, não sei, né? Mas nasceu e todo dia ele estava preocupado se esse feijão ia nascer, né? Cadê meu feijão? O dia que ele nasceu, tinha uma folhinha lá, cheguei, a primeira coisa que ele foi mostrar, os feijão já tinha nascido. Então alguém já plantou, né? De Newton já plantou muito milho, feijão, né? Alguns aí, sabe que ela vai colher aquilo que você plantou. E a lei espiritual também não é diferente. Tem muita gente aí achando que vai colher uma vida espiritual, né, abençoada, né? Ser abençoado todo mundo quer. Mas os ralas que tem de vir à igreja e ser crente todos os dias, hoje de manhã, na escola bíblica, estava falando, né? Você crente só um dia, né, Letícia? Aí a Letícia levantou essa questão. Era muito fácil, né? Foi só um dia, fui salvo, está resolvido, não preciso mais de igreja, não preciso de pastor, não preciso de mais nada, era bom demais, né? Maravilha, só tranquilo, mas não é bem assim. Ser crente é todos os dias. Até o dia que eu morrer ou que Jesus Cristo voltar. E cada dia que passa, aumenta mais a responsabilidade. Porque eu entendo que as pessoas crentes normais, todos os dias aprendem um pouquinho mais, né? Você lê a Bíblia, você faz uma oração, você vem ao culto, dê um sermão, cada dia recebe um pouquinho mais de ensinamento e você aprende um pouco mais. E à medida que você aprende, mais responsabilidade terá na sua vida espiritual. Não é diferente, então a vida espiritual é desse jeito. Você quer ser um crente abençoado, fervoroso, ter aquela coisa assim, não para nosso
orgulho, para a nossa vaidade, mas ter o que falar para as pessoas. Muitas vezes eu já vi muitas crentes, né, da nossa igreja chegar e falar assim, eu estava lá na empresa, ou no ambiente de trabalho, ou na família, não pude conversar muito, que as pessoas perguntam, mas eu sei pouco, né? Então, como que você quer saber, como que você quer falar do amor de Jesus Cristo, da salvação, se você não busca isso? Se você não vive para isso? Se não dedicar um pouco, não vai ter como. Você quer ter uma boa colheita lá na frente, então semeia agora, e a semeadura agora é o quê? Buscar ter conhecimento. Não só um conhecimento infundado, só para saber que Jesus Cristo salva, mas realmente para ser útil na sua vida, na vida das pessoas à sua volta. Então, essa é a verdade, né, que na agricultura você colhe o que você planta. E a verdade é que no mundo espiritual vai ser assim. A salvação, então você talvez venha falar, pastor, então eu vou plantar coisas boas para me colher a salvação. Aí o ponto é justamente ao contrário. Você é salvo, aí você deve plantar uma boa semente. Deve plantar coisas boas, fazer coisas boas, para colher um bom relacionamento para com Deus. Não venha querer justificar que você não pode plantar a salvação. Isso você realmente não pode. É a única coisa que nós não damos conta de fazer. Mas o resto, dentro do mundo espiritual, nós conseguimos. E é engano, as pessoas às vezes querem enganar com fundamento na própria Bíblia. É o maior engano de todos. Então, plante essa boa semente da gratidão de ser salvo e você colherá bons frutos para você, para a sua família, para os que estão à sua volta. E aí eu trouxe uns 3 pontos aqui, né? O primeiro, realidades sobre a lei da colheita ou da semeadura, que você preferir. Então, realidades que não tem como fugir. Tem coisas que nós imaginamos, tem coisas que nós até acreditamos que possa ser, mas não é muito comprovado, mas existem realidades, daquelas das quais nós não podemos fugir. Uma delas é você sempre colhe o que você planta, o que eu já disse que é o nosso sermão. Mas se você, por exemplo, plantar lá uma semente de arroz, vai nascer um pé de quê? De arroz. E um dia você vai colher o quê? E tem muita gente aqui agora, transliterando para o mundo espiritual, plantando uma bela sementinha de arroz, querendo colher feijão. Não vai dar certo. Tem muita gente que trata a sua vida espiritual de qualquer jeito, com banalidade, eu vou o dia que der certo, de qualquer jeito, e está querendo ser reconhecido. Tem gente que quer ter, entre aspas, cargos na igreja, mas não quer servir ninguém. Não pode falar nada. E eu gosto mais vezes daqueles assim. Se eu crio uma grande expectativa nele, ele corre porque o pastor está colocando muita expectativa sobre ele. Se você nem, às vezes, só fala graça e paz, e fala assim, o pastor não dá nem moral para mim. Dá moral se apoiar, né? Nem conversa comigo. Então também não vou fazer nada. Né? Então não é assim. O que você está colhendo, plantando? Você tem que plantar humildade, disposição para estar dentro daquilo que Deus já te deu. E Deus já te deu. Eu não creio em ninguém, não creio num Deus que te salve e não te dá nada, nenhuma uma habilidade, um dom, um talento, alguma coisa que você não possa ser útil na igreja. Já não dou conta de fazer isso, mas dá conta de fazer outra. Eu, por exemplo, eu brinco com as meninas aí, né? A Sara já fez, a cara fez. Brinco com ela, com a Helena, com a Maria Luísa, que ela, dificilmente você ouve a voz dela no louvor, né? Tem umas vozes boas. Outro dia eu ouvi a voz da Sara, falei, que voz afinada, né? Pena que ainda ela não abriu mais a voz para cantar, para nós nos alegrarmos com a voz dela, né? Mas deu. Se eu for cantar aqui vai ser um desastre, né? Será um desastre. Mas graças a Deus que Deus me deu outros dons para que eu possa desenvolver dentro da igreja. Agora, se eu vir aqui também fazer um sermão sem preparar, sem estudar, com descaso, não vai dar certo. Não vai funcionar. Então, nós devemos nos prepararmos e fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Então, todo tipo de semente, ela cresce exatamente o que é. Então, não adianta você querer ser o que você não é, que não vai dar certo.
Aquilo que Deus te chamou, você tem condição para fazer. Então, quanto ao mundo espiritual, nós estamos lendo a Bíblia aí, né, essa semana aí, lendo muito sobre Jacó. O que Jacó é dentro da Bíblia? Um enganador. E o que ele foi mais adiante dele, quando ele teve um bocado de filho lá? Foi enganado, era enganado pelos próprios filhos, pelas esposas, e aí vai, né? Todo mundo enganava ele. Lógico, eu admiro ele, né? Comparando com Esaú. Esaú era um descaso total no mundo espiritual. Desprezou a primogenitura, perdeu, estava nem aí pela bênção de Jacó, de qualquer jeito, do jeito que tivesse, para ele não estava nem aí, não estava ligando, tanto que tirou dele. Ainda prefiro o Jacó enganador, mais temente a Deus, do que o Esaú, que não estava nem para Deus e foi retirado. Então, isso é muito sério. Às vezes nós brincamos aqui, né? E falando sério. Eu prefiro um músico ou um que canta, que não tem muitos dons, muitos talentos para cantar e para tocar, e vem cá e faz com vontade, do que aquele que sabe cantar maravilhosamente bem e não está nem aí para cantar. Ou para tocar também, né? Vamos citar exemplo, né? Hoje eu estou assim meio sem muita ética, né? A Carol, por exemplo, para cantar é difícil, né? Mas ela canta com vontade. Ela sem microfone aqui, esse barro, o pessoal que está com o microfone. Ninguém ouve dali, eu ouço dali a voz da Carol, e não estou ouvindo os que estão no microfone. Agora, para tocar, não tem nenhum igual ela aqui na igreja, né? Como cantora, é uma excelente música, né? Mas é até um diferencial. Ela vem aqui e canta com vontade. Um dia ela vai aprender, está fazendo aula para estar se preparando, está semeando. Um dia vai colher os frutos que ela está semeando agora. É essa a questão. Eu não tenho muita habilidade nisso, aí não vou fazer nada. Tem justamente tentar melhorar. Então, trazendo para o dia a dia agora, se a pessoa é amarga, que é a pessoa azeda, que você não suporta ficar perto dela, e ela não faz nada para melhorar, o que vai acontecer? Vai saindo um, vai saindo o outro, daqui a pouco tem quase ninguém em volta dela. E igreja, infelizmente, também é desse jeito. Deveria ser o contrário. Primeiro, não deveria ser amarga, rancorosa, né? Que pessoa que ninguém gosta de ficar perto. Mas tem. Aí eu deveria suportar ela em amor. E às vezes eu não consigo. Mas é o erro maior de quem primeiro? Da pessoa amarga. Eu erro em às vezes afastar? Erro. Mas parte do ponto que nós deveríamos amar Jesus Cristo e, no mínimo, suportar os outros. Então, viva uma vida de maior proximidade com as outras pessoas. O que a Bíblia chama de comunhão está entre nós e com Deus. Então, plante boa semente. As pessoas, pelo contrário, amáveis, gentis, né? Todo mundo quer ficar perto dela. As pessoas que têm uma boa palavra, que é agradável, todo mundo quer estar próximo. Ou seja, é a boa semente que ela está plantando. E você sempre colhe mais do que você planta. Pode ter certeza, né? Nas experiências de roça lá, uns tempos atrás, né, plantava lá, um exemplo mais comum, para você ver a quantidade. Plantava 1 quilo de feijão, colhia, quando a terra era boa, bem cuidada lá, colhia 60 quilos de 1 quilo de feijão. Então, 60 vezes mais quando dava uma boa produção. Para você a quantidade daquilo que você plantar. Aí, agora você, com essas informações, você vai saber lidar. O que você quer plantar? Imagina, vamos multiplicar no meu exemplo por 60. Você vai plantar uma semente de amor, de carinho, de amabilidade com as pessoas, vai colher 60 vezes mais. Se você plantar amargura, hostilidade com a pessoa, pensa você colher 60 vezes mais de rejeição, de falta de educação, de, como diria, né, uma jovem que passou pela nossa igreja uns tempos, né? Se você distribui coice para todo mundo, pisão no pescoço, né? Tinha que falar qualquer coisa, eu dou um pisão no pescoço, né? É desse jeito. Então, imagine, se você pisar no pescoço de 1,60, pisar no seu pescoço. Não vai ser muito agradável, né? Então, escolha bem o que você vai fazer. E nessa, biblicamente falando, esse de colher mais do que você planta, também quero lembrar lá de Abraão e Sara. As atitudes que nós temos.
Sara, né, naquela brilhante ideia de ajudar Deus, quando Deus já havia falado para eles que eles teriam, né, uma descendência como a areia do mar, como as estrelas do céu, mas duvidaram, sim, meio querendo dar uma ajuda para Deus. Não, Abraão, pega que minha serva tem um filho, por aquela brilhante ideia, né? E o Abraão todo, né, achando que estava no lucro, uma mulher a mais, né, ainda com consentimento da esposa, né? Vai ver que os maridos aí, quem não queria ter uma esposa dessa, né? Vai lá e arruma outra, né? Pense nisso. Mas aquela bela ajudinha que custou caro, o que aconteceu? Nasceu Ismael. Qual é a descendência de Ismael? Quem? Ah, ismaelita é fácil, né? Hã? Os árabes. E o que os árabes são hoje? Os inimigos de Israel. Isso é uma atitude. Há 4.000 anos atrás, uma atitude causa tudo isso, guerras, quantas mortes já causou de uma atitude impensada, de uma semente plantada indevidamente. Por ele ter esperado o tempo certo, a promessa acontecer, tudo isso. Não, mas eu sou bonito demais para esperar, ou para querer fazer a vontade de Deus, vou ajudar Deus ainda, né? Vai que, né? Deus está demorando, Deus não está sabendo fazer, eu vou fazer. A atitude errada, impensada, e que acontece demais na igreja. E a pessoa vai lá e faz a asneira, vem e só comunica conosco, né? Comigo, com o pastor João, fiz isso, né? Agora vamos ver vamos esperar a semente nascer, dar o fruto, aí vamos ver como que nós vamos consertar tudo isso, que vai vir sim, vai colher aquilo que você não queria. Então, se você não quer colher algo ruim, não plante uma semente ruim. E você sempre colhe depois que você planta. Não tem como você prever a sua colheita. Hoje, né, com toda a tecnologia, todo o aparato, falando lá da agricultura, há uma projeção, né, o Lucas? O Lucas é estudioso dessa parte aí. Você projeta, calcula, né, tá, mas você não tem uma garantia, não tem uma certeza. E esse ano, então, né, são vários fatores, né? Esse ano ainda o clima pesou muito contra a agricultura, né? Teve gente que plantou 2, 3 vezes, perdeu o plantio, nem sabia que vai colher. Mas no nosso dia a dia, nós também devemos fazer isso. Analisar bem, projetar, avaliar o que você vai plantar, o que você vai colher. Quando você planta uma semente, ela não sai imediatamente, pá, instantânea lá do chão. Vai demorar aí, né, dependendo da semente, a partir de 4 dias, 5, 6, 7, 8 dias, né, para nascer, e você precisa esperar. A tecnologia também já está acelerando, às vezes, o nascimento de algumas sementes, mas não tem como. Ela vai crescer depois. O resultado vai vir, né, e você vai ter que esperar algum tempo para você colher. E nós queremos, às vezes, as coisas, né, na era moderna ou pós-moderna, melhor dizendo, que é a coisa assim, tudo muito rápido, né? Ninguém quer mais uma internet de 10 mega, né? Quer de 1 tera, ou sei lá, como fala para frente. Então, é ultra rápido, né? Ultra rápido nós queremos, mas a colheita não tem como. Ainda que o homem tenha conseguido acelerar alguns processos, para com Deus tem um tempo certo. Tem o tempo certo. E para que Deus nos prepara, nos dá o tempo certo? Para o nosso amadurecimento, para a nossa condição de saber lidar quando a colheita chegar. Quando os frutos chegarem até nós. Porque cá entre nós somos muito imaturos, muito inconsequentes nas nossas escolhas, nas nossas decisões, nas nossas ações. Você até quer uma coisa, mas na maioria das vezes você não está preparado. Por isso, né, trazendo mais uma vez para a vida secular, por que existe faculdades e você estudar, se preparar 4, 5, 6 anos? Para que você possa aprender. Existem estágios e aí vai, em todas as áreas aí, para você aprender, porque a hora de chegar, o momento de você trabalhar naquilo, você tem condições de fazer. Evanildo recentemente pegou
diploma, lá foi a formatura, fez o curso técnico lá. Imagina, o primeiro dia você ia conseguir fazer o que você faz, dá preparado para fazer hoje? Sem chance, né? Ia pegar lá, furar o cidadão para todo lado e não ia conseguir pegar nenhuma veia, né? Não dá conta de fazer. Por isso, é necessário estar pronto primeiro. Se chama-se plantar a semente, regar, para o dia de chegar a colheita. Porque se fosse oferecido para você uma vaga de emprego, lá no primeiro dia seu de curso, você poderia pegar, moralmente falando? Não. E é desse jeito. Então, muitas pessoas estão querendo uma vida de intimidade com Deus, de não sei o que com Deus, né? E tanta coisa, mas não quer ler a Bíblia, não quer orar, não quer vir na igreja. Às vezes, quando vem na igreja, na hora do louvor, está olhando não sei o quê, na hora do sermão está cochilando, não aprende. E mesmo assim acha que está pronto para ver uma luz azul e sair profetizando e não sei o quê. Não dá certo. Não funciona, com Deus não é assim. Você pode até depois de um tempo ter uma vida mais próxima de Deus, mas você tem que plantar primeiro. Vamos ler aí, gosto de acompanhar a leitura bíblica dentro dos meus exemplos, né? Quando vê a história de José, aí todo mundo queria ser José quando foi lá o príncipe no Egito, né? Governador do Egito. Mandava até no faraó, né? Todo mundo quer ser, mas ninguém queria ser o José lá, sendo vendido pelos seus irmãos, sendo acusado injustamente na casa de Potifar, sendo preso injustamente. E eu li, né, e lembro das leituras de José, quando Deus... Eu fiquei assim, a primeira vez, ficava admirado. José está sendo próspero na prisão. Eu falei, mas que próspero na prisão? Né? E Deus fez José, abençoou José na prisão. Que coisa, né? Quem que quer ser preso, está lá na prisão? Ninguém, né? Todo mundo queria ser próspero, abençoado como José, lá, governador do Egito. Mas aí quando a gente vai olhar, vai pensar, depois eu fui rever tudo, né? Gosto muito da história de José, por isso estou citando. Era Deus preparando ele para ser governador do Egito. Primeiro você vai passar por tudo. Enfrentar o amor do pai, a rejeição dos irmãos, a prisão, para depois experimentar o que é ser um governador na época da maior nação da terra que naquele tempo tinha. Todos os povos veio até ele soube administrar tudo aquilo. Então, plante uma boa semente que você vai colher depois. Em segundo lugar, o que você é hoje é o resultado das escolhas que você fez no seu passado. O que você fez no seu passado? Muita besteira, né? Eu fiz muitas besteiras. E colho as consequências hoje. Colho as consequências das besteiras que eu fiz. Mas, num passado mais recente, eu fiz uma decisão de servir a Jesus Cristo. Hoje, já estou colhendo a decisão de servir a Jesus Cristo. Não estou falando de salvação. Não foi eu que escolhi, foi Jesus Cristo me escolheu para ser salvo. Aí, quando ele falou para mim que eu era salvo, aí eu tive a escolha de servi-lo. 100%? Não, ainda estou longe disso, mas estou servindo. Hoje tenho uma família abençoada. Um neto que dá trabalho para muita gente aqui, né? Mas prefiro ele aqui correndo aqui do que fazendo outras coisas. Espero um dia, né, vê-lo realmente aqui na frente, pregando, cantando. Oro por isso. Espero que um dia eu vou colher essa bela colheita. Estamos plantando a semente, né? Estamos trazendo, estamos ensinando, estamos aí. E o que você tem plantado? E agora quero mexer muito com os pais, com as mães. O que você tem plantado para os seus filhos? Tem ensinado eles um bom caminho? Certeza que lá na frente... Fala assim, talvez, pastor, mas eu levei, eu ensinei, eu fiz o que pude, e talvez hoje ele não está do jeito que eu queria. Tá. Mas eles morreram? Ainda não. Jesus Cristo já voltou? Ainda não. Ainda tem chance. Continue. Continue regando, continue plantando. Gosto de usar a irmã Jaqueline, eu uso porque já conversamos muito sobre isso.
Para quem lembra dos tempos idos, ela vinha lá de perto de Cirilândia, lá, né, do final da Goianésia, com a Tailine e o Matheus na garupa da bicicleta, e vinha e estava aqui. Até quando ela ainda tinha um domínio sobre eles, ela trazia. Depois eles cresceram, agora eles já dão conta de responder por eles. E aí vai, né? Peguei o exemplo da irmã Jaqueline, porque é um exemplo muito clássico. Viu, irmã Jaqueline? Continue orando, continue insistindo, que ainda não, né? Pode ser revertido muitas coisas. E aí vai. Mas para vocês que têm filhos pequenos, seja exemplo. Não seja só de palavras. Gosto de dizer muito isso. A palavra, você pode até convencer alguém, mas o seu exemplo está olhando para você. Mais uma vez, quero usar o João, né? A gente fala para ele, ele sabe tudo que está falando aqui. Não se engane. Está lá em casa assistindo televisão outro dia, ele lá, brincando com o carrinho, assistindo televisão, passou um pouquinho falando tudinho que nós tínhamos acabado de falar. Então está ligado, ó, de olho em você. Não se engane. O que você está fazendo, seu filho está te observando. E você planta a semente para você e para seu filho, para os que estão à sua volta, seus parentes que não são crentes. Então todo mundo te olhando. Crente é uma vitrine. Todo mundo pode fazer coisa errada. Se o crente fizer, ele é mais visado. Pastor, então, vocês sabem, né? Quando sai nas mídias, e pastor fulano de tal fez isso e isso, né? Vê aquele alvoroço. Então nós somos vitrine, nós devemos plantar uma boa semente. Então é basicamente, né, a colheita de seus hábitos. Aquilo que você se habitua a fazer todos os dias, você vai colher lá na frente. Aí não precisa nem de falar, né? Se você plantar coisas boas, tiver bons hábitos, você terá bons hábitos lá na frente, os seus filhos, aqueles que estão à sua volta. Então, pais, dê valor nos seus filhos. Plante uma boa semente para que eles possam colher bons frutos lá na frente. Então, quem você é, onde você está agora, é resultado daquilo que você plantou lá atrás. Há uns tempos atrás, teve um jovem aqui na igreja, fui conversar com ele, e ele estava passando por umas certas crises, né? Fala assim, mas a gente vai começar a trabalhar, o salário, só um salário mínimo, é pouco demais. Falei, então vem cá, o que você tem feito para melhorar? Você estudou, preparou para um bom emprego? Não. O emprego que você arrumou lá na empresa onde você está trabalhando, você leva ele a sério, se destaca entre os demais? Não, eu falto, eu não sei o quê, não levo muito a sério, não. Discuto com todo mundo de vez em quando, não aceito o chefe vir pagar sábado. Você não vai chegar a lugar nenhum desse jeito. Nunca vai sair, né, que a gente chama lá nas empresas chama de badeco, né? Ficar lá, só lá embaixo, na escala hierárquica de uma empresa, ganhando um salário mínimo. Por quê? Não se prepara. Ele quer chegar lá, não, mas ele falou assim, eu acho que eu deveria ganhar uns 10 salários mínimos. Eu também gostaria. Mas sem se preparar, sem chance. Aí você chega lá no cidadão, vê o cara lá, né, um cargo de confiança, com carro por conta, telefone, tudo, o carro da empresa, você pode ir para onde você quiser, com a gasolina da empresa, tudo. Você não precisa pagar imposto de carro, seguro, nem nada. Mas foi de graça? Não foi, a pessoa tem que dedicar, teve que chegar mais cedo, teve que sair mais tarde, teve que aguentar um monte de coisa calado, se dedicar para conseguir tudo isso. A pessoa chega hoje e já quer tudo isso, né? Não quer dedicar, não quer se preparar. Cheguei na igreja hoje, já quer ser diácono. E daquele diácono não faz nada ainda de preferência, só para ter o posto de diácono. Não vai funcionar. Ninguém quer chegar lá e ralar, começar lá de baixo, limpar a igreja, limpar o pátio, falar, pastor, o que precisa de fazer? Quer subir lá no telhado? Eu subo. Quer fazer isso? Quer carregar os bancos? Vai. Quer mexer no som e se dedicar a isso e fazer com humildade? Dificilmente ele quer. Mas quer um lugar de destaque. Quer honra. Não funciona. Não dá certo. Você pode até querer, mas não vai funcionar. Quer ser reconhecido.
dentro da família. Já viu aquelas reuniões de família onde você quer ser o destaque? A pessoa nunca faz nada, não está disposta a contribuir com nada, ainda quer ser o destaque. Não funciona. Nós devemos plantar uma boa semente. Mas, pastor, mas já vi muita gente que fez tudo pelos outros, chegou lá na velhice e ficou abandonado. Mas aí tem um detalhe. Ainda que sua mãe que te amamenta, né, como diria lá em Abacuque, te abandonar, Deus jamais irá te abandonar. Nós temos esse péssimo hábito de esperar muita honra aqui neste mundo. Lógico, quando você é honrado, é prazeroso, é muito bom. Mas tenha certeza, Deus jamais irá te abandonar. Jamais irá te esquecer de você. E em terceiro lugar, né, o que você vai ser amanhã será o resultado das escolhas que você faz hoje. Talvez você possa falar, vai do ponto anterior. Mas, pastor, minha vida foi um desastre. O que eu fiz lá atrás não está dando certo, as consequências estão chegando, e elas chegam. Mas ainda há tempo de mudar. A igreja, a vida cristã, é nisso que funciona. Deus não está muito preocupado com o que já foi. Já foi, não tem como você voltar atrás. E aí chega aquelas pessoas assim, eu podia, se eu voltasse 20 anos, se eu voltasse com a mesma cabeça, ia adiantar nada, ia fazer tudo do mesmo jeito, né? Tudo errado. Se você voltasse com a sua mentalidade de hoje, talvez até funcionaria, né? Mas se você voltasse 20 anos atrás, fazer essas mesmas besteiras, ia adiantar nada. Então o negócio é da agora para frente. Você entendeu tudo isso que você fez coisas erradas lá atrás? Entendeu agora? Se entendeu, beleza. Então começa a mudar agora. Da agora para frente. Talvez você vai falar, mas eu tenho 70 anos. E daí? Talvez tenha a expectativa de durar mais 10 anos, mais 20 anos. Aí você que tem 40 anos. Mas eu passei 40 anos fazendo coisa errada. Dá tempo de consertar demais, né? A expectativa do brasileiro hoje gira em torno dos 80 anos, né? Com muita sorte, igual o seu Ivo, passa dos 90, né? Tem muito tempo para viver, para consertar, para fazer as coisas certas. Então, o que você quer ser lá na frente, começa a mudar hoje. Começa a mudar hoje. Graças a Deus, nossa igreja, pelo menos pelo lado profissional, nós vemos as pessoas se preparando. É bom ver as fotos da Lamara lá, né, dirigindo um caminhãozão, mas tem que preparar, né? Tirar a carteira, dedicar, levar a sério, correr atrás. Tinha dificuldade muitas vezes, né? Ela vai no emprego aí de vendedor, de balconista, nada contra, né? Mas ela buscou ter um emprego melhor. Se preparou dentro da condição que ela tinha. Fez o curso de enfermagem, não agradou muito, né? Vou dedicar para o outro lado, mas correu atrás. Eu tenho uma sobrinha que ela, da primeira vez, com 17 anos, ela passou na Federal para agronomia. Fez 2 anos de agronomia, falou assim, jamais, isso não é para mim, não. Minha irmã brava com ela, então você tem que terminar, não termino. Foi lá, começou a estudar, fez engenharia civil, terminou, está lá com o escritório dela trabalhando. Quer dizer, tem que se preparar para chegar a um lugar que quer. Então comece a fazer isso. E aqui para a nossa vida espiritual, o que você almeja para a sua vida, da agora para frente? Identificou os seus erros? Né, o Vinícius, quando chegou na igreja, descobriu que ele perdia para os juniores no conhecimento bíblico. O que ele fez? Leu a Bíblia toda. E agora esse ano, está lendo de novo? Vai terminar? Sim, é isso que tem que ser feito. Tem que se preparar. Senão, como que vai? Como que vai ser a sua vida espiritual? Se você nunca se dedicar, se você nunca quiser buscar alguma coisa. E a Bíblia diz que nós podemos estar envolvidos em apenas 2 tipos de plantio. A nossa natureza pecaminosa, né, quanto ao mundo espiritual, e nós plantarmos para o Espírito. Aliás, a Bíblia já diz, né, que o corpo luta constantemente contra o espírito. Aquilo que eu alimentar mais, quando diz o corpo, a minha vontade, né, humana, pecaminosa, se eu alimento ela com pornografia, com os programas sem sentido aí de televisão, de internet e tudo mais,
minha carne vai estar fortalecida, vai estar uma beleza. Eu vou conhecer tudo de piada pornográfica, de programas aí que deveria ser banido das famílias cristãs. Citar só um exemplo do tal de Big Brother aí, que graças a Deus nunca assisti. Né? Se você ama seus filhos, não deixe assistir essas porcarias. E novelas e tudo mais. Mas, se você plantar para o Espírito, ensinar os seus filhos a orar, trazer eles para a igreja, ler a Bíblia com eles, né? Estou vendo, achando tão bonito, né? Ver a sala de crianças agora, hoje mesmo na escola bíblica, deu 100% essa semana das famílias, né, que as crianças ainda não dão conta de pegar o celular e acessar o aplicativo da IBD e ver a lição. Mas, graças a Deus, as famílias ajudaram todos, 100% das crianças viram a lição dessa semana, né? Estão no caminho certo. Isso é plantar uma boa semente para os seus filhos, de ensiná-los. Então, cuidado. Não tenha uma vida egoísta e autodestrutiva, achando que você é o centro de todas as coisas. Fazendo o que você quer, do seu jeito, da sua hora, alimentando os seus desejos, sua carne. E você irá colher a destruição da sua alma. Com certeza. É eu que estou falando? Não. Vai ler a Bíblia que você vai ver que é desse jeito. O John Stott, né, um grande estudioso do Novo Testamento, tem um livro dele lá que tem essa frase: semear na carne é agradá-la, abraçar e acariciá-la em vez de crucificá-la. Enquanto a Bíblia diz que nós devemos crucificar a nossa vontade, o nosso eu, a nossa carne, a maioria está acariciando, está abraçando, está agradando a sua carne, a sua vontade. Então seja paciente. Você pode desfrutar de tudo isso aqui mesmo, antes de experimentar a eternidade. Mas lógico, a eternidade aí vai ser a plenitude de tudo que você tem plantado aqui neste tempo. Então muitas vezes nós falamos aí, né, eu recentemente eu li sobre isso também, que a perspectiva às vezes do Gálatas, esse texto do capítulo 6, do verso 7 a 8, sobre um aspecto negativo. A maioria das vezes aborda essas escolhas, as más escolhas da vida, que vai dar errado. Mas o foco, né, deveria ser naquela parte mais positiva. Aquele que semeia no Espírito, que está no verso 8. Ele ceifará ou colherá a vida eterna. Foque nisso, principalmente no versículo 8. Semeie para o Espírito. Alimente o seu espírito com oração, com leitura de palavra, com cultos, e você vai descobrir que você irá se fortalecer. Eu uma vez experimentei não, né? Tive que ficar um mês sem vir na igreja. Então, fiquei morar lá na fazenda ainda, meu pai e minha mãe tinham feito cirurgia ao mesmo tempo, e eu fiquei sozinho lá. Então estava praticamente impossível de vir na igreja. Quando eu cheguei aqui, depois de um mês, estava tudo diferente, músicas diferentes, estava tudo estranho, uma dificuldade, um sono, uma canseira. Sentava, os bancos estavam duros, quase igual no início, quando eu comecei a vir, que não era crente ainda, vinha só por causa da Sandra. A gente faz isso quando a gente vê um jovem ali com a namorada, né? Vem, sabe porque a namorada obriga a vir, né? E o banco se torna duro, o pastor chato, o culto não termina. Comigo era assim, dava um sono infindável, né? E o pastor nunca acabava aquele culto, né? E ficava. Eu ainda tinha um motivo depois de um certo tempo, um mês sem vir. Mas experimente ficar um mês sem vir, sem ter um motivo aparente. Vai ter uma dificuldade terrível de vir ao culto. Então isso é muito complicado, você viver uma vida cristã plantando umas sementes que não são sementes para o nosso espírito, para fortalecer o nosso espírito. Viva uma vida que agrade a você, que agrade a Deus, que agrade as pessoas que estão à sua volta, fazendo escolhas adequadas, plantando boas sementes. E para encerrar, então vamos continuar plantando boas sementes, sementes que irão render frutos bons lá na frente. Aquilo que você irá colher com alegria, com satisfação, que irá render uma família abençoada para você. Largue
para lá toda semente que não vai dar bons frutos lá na frente. E eu quero encerrar com uma pergunta. Que tipo de semente ou legado você vai deixar para as outras pessoas que estão à sua volta? Que tipo de semente você tem plantado que irá resultar colheita na sua vida dos que estão à sua volta? Passado já ficou. O que você plantar hoje vai determinar o que você vai ser amanhã, o que você vai ser daqui 10, 20, 30 anos. Pense um pouco sobre isso. Você quer melhoria, quer mudança, quer ver seus filhos abençoados? Plante boa semente hoje. Do contrário, lamento te informar, mas você terá uma péssima colheita. Terá uma colheita que não vai te agradar. E não adianta depois você reclamar. Deus pode reverter? Pode sim. Deus reverte, Deus perdoa, mas consequências vai vir. Infelizmente elas vão vir sobre você, sobre a sua família. Mas que nós possamos plantar boa semente, alimentar o nosso espírito e nós teremos uma colheita agradável e abundante. Amém? Deus, Pai, eu te dou graças, ó Deus, glorifica o teu nome. Pai, tu és soberano sobre as nossas vidas, ó Pai, nos ensine, ó Deus, hoje a plantarmos boas sementes, ó Pai, para que tenhamos, ó Deus, uma colheita farta no Senhor, abundante, a colheita abençoada pelo Senhor, em vida aqui neste tempo, Pai, e muito mais na eternidade junto com o Senhor. Obrigado, Deus, por todas as boas sementes que eu tenho plantado, Pai. Espero, Deus, e confio no Senhor que irei colher no tempo devido, ó Pai, uma colheita abençoada por Ti, ó Pai, na minha vida, na família minha, ó Pai, na igreja, ó Deus, por onde eu andar, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, coração silencioso, estamos cerrados, que Deus nos abençoe. Bem mais que a